Boa noite, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou Jussane Oliveira, psicóloga, especialista em sexualidade humana e toda segunda-feira, às 20 horas e 30 minutos, nós temos esse nosso encontro para a gente conversar, para a gente discutir a respeito de vários temas que tratam de comportamento, relacionamento e sexualidade humana, né? E esse espaço é inteiramente feito para vocês poderem fazer as suas perguntas, tirar as suas dúvidas e é algo que eu faço com muito carinho, com muito prazer, me dá realmente muita satisfação esse trabalho. E é uma forma da gente estar mais pertinho, mais próximo, eu entender um pouquinho o que está se passando com você, o que você está tendo de dificuldade e na medida do possível que a gente puder orientar, esclarecer, de alguma forma ajudá-los, eu estou aqui para isso. Então, meu muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos e vamos trabalhar, vamos falar um bocadinho. Eu gostaria de dizer para vocês que hoje eu participei de uma entrevista, né, na Rede TV In, canal 8 da NET Digital, e foi com o Ed Magrão, né, no programa SPN News, e o tema abordado hoje foi o desafio da baleia azul. Vocês sabem, né, gente? Ultimamente, o tema tem girado em torno da baleia azul, do desafio da baleia azul, quantos jovens, né, estão entrando nessa fria, nessa cilada, e também do seriado que está sendo muito comentado, que está sendo muito discutido, que é o 13 Reasons Why. Uau, gastei meu inglês agora, hein? Então, e é importante a gente discutir um pouquinho a respeito disso, porque fala de um tema tabu, né? Fala de um tema que as pessoas não gostam de discutir, e eu me lembro sempre da questão da sexualidade. Muitos acreditam que falar a respeito estimula e incentiva as pessoas ou jovens a iniciarem a vida sexual, ou falar a respeito de suicídio de alguma forma estimula os jovens a entrar nessa onda. E a minha opinião profissional e pessoal é exatamente o contrário disso. Embora seja um tema polêmico, um tema doloroso, a gente precisa falar do suicídio, porque o suicídio para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos é a segunda causa de morte dos adolescentes de 15 aos 19 anos. E no Brasil, nós temos pesquisas que mostram que são quase 700 mortes por suicídio de jovens também nessa faixa etária. E isso é o que é divulgado, que é computado, mas a gente sabe que as estatísticas podem estar muito aquém dos dados reais. Então é um tema realmente alarmante, é algo que a gente precisa estar prestando muita atenção e que nós temos que parar um pouquinho para pensar. Pera lá, o que está acontecendo com os jovens, né? O que está acontecendo com os pais? O que está acontecendo com as famílias? Porque, gente, eu trabalho com o ser humano há 26 anos, ok? 26 anos da minha vida dedicada a cuidar, a estudar, a pesquisar o comportamento, a parte emocional do ser humano. E aí a gente vai observando as mudanças na sociedade. Eu gostaria que vocês refletissem comigo um bocadinho, né? Parem um pouco para pensar. Pessoas na minha faixa etária, um pouco menos, um pouco mais. Se a gente parar para pensar na educação que nós tivemos e a educação que é hoje, vocês encontram alguma diferença? Vocês percebem mudança na postura dos pais para com os seus filhos? Você percebe mudança nos adolescentes, nos jovens, com relação a tudo, ao objetivo de vida, a comportamento, a sociabilidade? Você consegue identificar alguma diferença? Só lembrando, gente, quem quiser compartilhar esse vídeo, se você tem amigos, amigas que têm filhos adolescentes, né? Ou se você tem filhos adolescentes, é muito importante para a gente poder abordar esse tema do suicídio entre jovens, né? E ver o que é que a gente pode ter de considerações a respeito. Então, como eu estava falando, você percebe diferença na educação? Eu percebo, tá? Eu percebo porque, assim, a minha educação foi de uma forma bastante rígida, sem muito espaço para comunicação, para conversa, para diálogo.
Na minha educação não tinha essa de discutir com o pai ou com a mãe algo que você quisesse. Se o pai ou a mãe dissesse assim, não, era não. Ponto final. Você não tinha a chance de perguntar por que não. E hoje, como é que as coisas acontecem, né? Quando você fala para o seu filho ou para sua filha adolescente, não, como que esse adolescente reage? Como que você enxerga a capacidade de tolerância à frustração desses jovens? Você acha que existe facilidade para tolerar a frustração? Existe facilidade para ouvir não e ficar tudo bem? Existe facilidade para enfrentar problemas, para enfrentar dificuldades e conseguir sair fortalecido, mais estruturado disso? Então são perguntas que a gente precisa parar para pensar. E hoje, nessa entrevista que eu dei na rede TVI, uma coisa que eu abordei que eu acho muito importante para as famílias, né? Eu queria que vocês parassem um pouquinho para prestar atenção. Como é que está o relacionamento com seus filhos adolescentes? Eu vejo, gente, todos os dias eu vejo cenas que me deixam assim aterrorizada, né? Hoje mesmo eu fui almoçar num restaurante e aí eu vejo cenas do tipo assim, uma família senta-se à mesa e cada um tem um smartphone. E durante todo o almoço, você não vê os membros da família conversando. E na sua casa, como que é? Quando você vai almoçar, você vai jantar, você reúne os seus filhos, você tem esse espaço para perguntar: e aí, filho, como é que tá a vida? O que você está fazendo? Qual a programação desse final de semana? Onde você foi final de semana passado? Tem esse espaço? Você percebe que existe oportunidade de proximidade com os seus filhos? Porque o que eu enxergo muitas vezes é uma sociedade cada vez mais individualizada. Cada um preso no seu smartphone, no seu bichinho, né? Muitas vezes ficam-se horas só com o contato virtual, né? Nós já temos no Manual de Doenças Mentais a inclusão da dependência de meios eletrônicos como um problema de saúde mental. Então, observe no seu meio, observe na sua casa. Como é a relação com seus filhos? Seus filhos levam o celular quando vocês estão à mesa para almoçar ou jantar? Durante a refeição, você percebe os seus filhos olhando a toda hora, a todo momento, o celular? Como é que você reage a isso? Como que você negocia com os seus filhos o tempo que se permanece no celular ou no tablet ou no computador ou em jogos, enfim? Como é que você negocia isso? E outra, eu percebo que isso começa desde muito cedo. Então eu vejo pais que com filhos de 3, 4 aninhos, eles dão um tablet pro filho como um sossega-leão, para o filho ficar jogando no tablet e ficar quieto, né? E não ter problemas de comportamento, não ter que ficar chamando atenção, porque a criança fica ali presa no joguinho, no tablet, no smartphone. E às vezes os pais dão o próprio smartphone para a criança ficar mexendo, para a criança ficar brincando. E eu digo assim, as crianças já nascem sabendo usar o celular, às vezes até melhor do que nós, né? Porque já nascem sabendo. Então, essas são situações importantes para a gente observar como está o relacionamento familiar. Qual a proximidade que você está dos seus filhos? Deixa eu falar um oizinho. Oi, Eveline, boa noite, minha linda. Tudo bem com você? Prazer te encontrar aqui, viu? Se quiser participar, fique à vontade. Então, é importante a gente observar a maneira como as famílias estão se relacionando. Qual o contato dos pais com os seus filhos? Qual a participação dos pais na vida dos seus filhos? Então, uma das perguntas na entrevista que eu dei hoje, né? O Ed Magrão falou assim, mas não é uma invasão de privacidade querer saber com quem o filho está falando, em que tipo de jogo ele está jogando no smartphone ou no computador? Como é? Invasão de privacidade? Me desculpe, é meu filho, é minha filha, a saúde física e mental deles é minha responsabilidade, eu vou querer saber sim. Não no sentido de sem o conhecimento deles ficar fuçando no celular deles, descobrir a senha e ficar na surdina. Não, aqui o jogo é limpo. Eu quero saber, eu tenho o direito de saber.
Meus filhos são minha responsabilidade. Não vem com essa historinha de invasão de privacidade, não, porque não é, né? É o cuidado, é a atenção. Porque às vezes, para não ter essa, digamos assim, esse desconforto, né, de conversar com os filhos, de tentar saber o que está acontecendo, o que está fazendo da vida, os pais deixam, acreditando que está tudo bem. E muitas vezes passa despercebido comportamentos alterados, do tipo assim, o jovem fica tempo demais preso no quarto, né, no seu espaço. O jovem tem dificuldade de socialização. Você percebe a alteração no estado emocional do jovem, né? Ele tem dificuldade para expressar aquilo que está sentindo. Ele passa madrugadas acordado. Aí você fala, opa, que estranho, né? Ele volta de baladas ou de, enfim, festas com um comportamento completamente alterado. Gente, vocês sabem, a molecadinha hoje sai para balada e volta muitas vezes no estado precário, ou de bebida, ou de alteração comportamental, que você fala, meu Deus, mas que festa foi essa? Tá? Então, algo que eu gosto de discutir sempre é você estar prestando atenção, você observar como está o seu relacionamento familiar, como está o seu contato com os seus filhos, como está a sua expressão, né? O seu cuidado, a sua fala, né? No sentido de apoiar, dos filhos saberem que você vai estar ali para qualquer situação, porque esse desafio da baleia azul, né? Muitas vezes o jovem entra nesse jogo, depois ele quer sair, mas ele é ameaçado e ameaçam inclusive os membros da família. E muitas vezes o jovem, com medo de represália ou com medo dos pais ou da família não aceitar, ele omite, ele esconde, ele não fala para ninguém. Então é muito importante que os nossos filhos saibam que eles vão sempre ter um porto seguro conosco, que nós vamos estar sempre do lado deles para apoiar, para dar suporte, para orientar, para ajudar e para buscar ajuda profissional, se necessário for. Porque, gente, os sintomas depressivos, eles podem começar silenciosos, assim, de uma forma mais lenta, que você não consiga perceber o que está realmente acontecendo. Então, se a gente não prestar atenção nessa vida maluca que a gente leva, não sei vocês, mas eu trabalho, né? Eu escrevo, eu cuido de filho, de casa, do que vai ser o jantar, o almoço, como vai ser o final de semana, tudo é uma correria absurda. E se você não parar para prestar atenção no comportamento dos seus filhos, muita coisa pode passar e você não perceber. Só que eu como mãe, ok? O que eu faço? Em variados momentos, não é sempre quando a gente senta à mesa para almoçar ou para jantar, não. Às vezes a gente está assistindo um filminho, está assistindo uma TV, oba, vamos conversar. A oportunidade se fez e vamos conversar. E aí, molecada, como é que tá? O que que tá acontecendo? Quem tá namorando quem? Como é que tá? Tem algum problema? Eu sempre quero saber. E, gente, algo que eu acredito piamente, falta demonstração de amor, falta demonstração de afeto, falta demonstração de bem-querer, falta demonstração de atenção. Como, agora, se a criança não tem isso, ele vai ser um potencial suicida? Não é isso que eu estou dizendo. Então, o que é importante a gente entender? Quem entra nesse jogo da baleia azul, obviamente que não está equilibrado, que não está bem. Quem em sã consciência vai entrar num jogo que o último desafio é o suicídio? Você acha que uma pessoa que está feliz, saltitante, está bem, está equilibrado, vai se matar? Você acha que uma pessoa que está num estado emocional equilibrado, que não está em sofrimento, vai querer se matar? Não, né, gente? Então, o que é importante a gente observar, né? Quais são os principais fatores de risco nessas situações do jogo A Baleia Azul? Então, o histórico familiar. Agora você pode falar assim para mim, Ju, mas qual família não tem problema? Qual família não tem uma situação traumática? Não, ok, todos temos, né? Não existe família perfeita. Não existe família do comercial de margarina, tá, gente? Aquilo é só propaganda. Então, muitas vezes a família é conflituosa, muitas vezes a família tem problemas, muitas vezes um dos maiores problemas é a comunicação. Eu não estou dizendo que não tem problema, mas o histórico familiar, ele pode influenciar muito nesse aspecto.
Abusos, gente. Abusos de todo tipo. Quando esse jovem é criança, no início da adolescência, durante a adolescência, abuso que pode ser psicológico, né? Então, os bullying da vida. Então, se você é gordinho, se você é magrinho, se você é alto, se você é baixinho, se você usa óculos, se você tem nariz grande, se você tem orelha grande, sempre existe um motivo para bullying, tá? E vamos combinar, existe uma fase na adolescência que, meu Deus, como os danadinhos são cruéis, são muito cruéis. Aí, de novo, eu entro na questão da família. De que maneira você educa o seu filho? Você educa o seu filho para ele respeitar o próximo? Para ele aceitar as diferenças? Para ele reconhecer o valor do outro, independente do ter, mas sim o ser? Como você educa o seu filho ou a sua filha no relacionamento com o próximo? Porque me desculpem, quem me disser que a família não tem um papel fundamental na formação desse ser, eu vou discordar. Eu vou discordar porque nós somos, como pais, mães, altamente responsáveis pela formação do indivíduo. Mas só isso faz esse adolescente entrar no desafio da baleia azul? Não. Então eu falei para vocês, histórico familiar, uma família comprometida, uma família doente, com certeza isso vai complicar. Abuso psicológico, então bullying, o que você sofre de bullying na infância ou na adolescência. Existem jovens que passam por essa fase sem tantos danos, conseguem se recuperar mais, tem uma autoestima melhorzinha, tem um bocadinho mais de amor próprio. Tem outros que ficam marcas, que ficam cicatrizes para a vida adulta. Eu atendo um monte de pessoas no consultório que carregam traumas da infância e da adolescência e que isso compromete a vida deles, a vida atual deles, em todos os departamentos, pessoal, familiar, profissional, sexual, por conta de questões mal resolvidas na infância e na adolescência, por conta de traumas, tá? Então, abusos psicológicos afetam, abusos físicos afetam e abusos sexuais que eu acabei de citar para vocês. E claro, não menos importante, distúrbios mentais, gente. Uma pessoa, um jovem que entra num jogo como esse, mentalmente ele não está bem, mentalmente ele não está equilibrado. Não só jovens que se suicidam, mas adultos que se suicidam. E por favor, não me ofendam quando dizem que esse jovem está precisando de uma chinelada ou está precisando trabalhar porque está desocupado. Depressão é uma doença e causa um tremendo sofrimento psicológico, um tremendo sofrimento emocional. Quando você decide tirar a sua própria vida, isso não significa que você é covarde. Significa que você está querendo se livrar da dor. A dor é insana, é absurda, a pessoa não consegue lidar com isso, ok? Então, os jovens de hoje, eles estão sim, meio perdidos, meio sem objetivos, meio sem horizontes, mas o jovem de hoje também tem muita dificuldade de lidar com frustração, tem muita dificuldade de receber não, tem muita dificuldade em situações que ele está mais internalizado na internet ou no seu bichinho eletrônico de socializar. Então a gente precisa prestar atenção nesses aspectos, ok? Deixa eu falar mais um oizinho. Oi, Gi, tudo bem, Gisele? Um beijo pra você, minha linda, prazer te ver aqui. Geraldo, meu parceiro, toda segunda-feira, no mesmo bate-canal, no mesmo bate-horário, tá lá, ele firme e forte. Muito obrigada pelo carinho de vocês, viu? Isso me estimula, isso me incentiva a continuar com esse trabalho pelo qual eu sou apaixonada. Vocês, seres humanos, são a razão da minha escolha profissional, realmente me faz muito bem, ok? Então, gente, vamos prestar atenção nos filhos, nos jovens, nos adolescentes, percebeu um comportamento diferente, percebeu alguma atitude estranha que não é do hábito desse jovem, já fique atento. Chame esse jovem para conversar, assista com ele esse seriado 13 Reasons Why, ok? Que são 13 razões do porquê. Assistam esse seriado com eles e depois abre espaço para discutir sobre o seriado. Porque os meus filhos assistiram, eu ainda não assisti, tá? Eu ainda não assisti, mas eu tenho ouvido muito de paciente e meus filhos assistiram.
E aí eu pedi para eles me contarem, mas do que se trata, como que é a história e tal. E depois que eles me falaram, eu perguntei, o que vocês acharam? Né? O que vocês acham que tem de relevante, de significado nisso? O que representou para vocês? Eu quis saber. Eu quero saber como que eles entenderam esse seriado, o que eles acreditam que leva uma pessoa ao suicídio, um jovem ao suicídio, o que eles acham que falta para esse jovem para valorizar o nosso bem maior, a vida. E não só para esse jovem, mas para todas as pessoas que buscam como solução para os seus problemas o suicídio, eles não conseguem reconhecer o valor e o privilégio da vida. Para eles, tirar a vida é tirar o sofrimento, né? E eles muitas vezes se sentem sozinhos, eles não acham que eles têm apoio, que eles possam ter ajuda, que alguém vai compreender o sofrimento deles. E nós precisamos mostrar que eles não estão sozinhos, ok? A gente nunca está sozinho. Pode não ter uma pessoa na família, mas a gente pode ter um amigo, a gente pode ter um professor, a gente pode ter um parente mais distante. A gente nunca está sozinho. E se nós estamos em sofrimento, a gente precisa estender a mão para que alguém nos ajude a sair desse quadro, tá? Então pode ser dentro da família, pode ser um profissional especializado, né? Você precisa de ajuda profissional, você tem que buscar o profissional, pode ser um amigo, pode ser o CVV, pode ser o que for, mas não fique sozinho, não se sinta sozinho e não guarde somente para você, ok? Se vocês tiverem mais alguma dúvida com relação a isso, né, com relação ao desafio da baleia azul ou esse seriado, vocês podem enviar as perguntas para mim, porque pelo visto isso vai ser debatido ainda por um bom tempo e na verdade eu vejo o lado positivo, né? Tanto esse seriado quanto esse desafio da baleia azul, eles abriram espaço para a gente falar do suicídio, né? Que tudo fica muito camufladinho, as pessoas têm dificuldade de lidar com o tema e eu acho que é um assunto que precisa ser discutido, a gente precisa entender o que mobiliza, o que move alguém a chegar a essa atitude drástica de interromper a própria vida, ok? Então se vocês tiverem mais alguma questão, vocês podem enviar para mim, que a gente vai estar falando sobre isso. E eu sempre coloco que não há nada, de nenhuma maneira que valha o suicídio, ok? Não, nenhum tipo de sofrimento, nenhum tipo de trauma, porque tudo isso, gente, a gente consegue reelaborar, a gente consegue alterar, não a experiência, porque aquilo que você viveu, você vai ter sempre na sua história de vida, mas o sentimento que você carrega com relação à experiência traumática. É para isso que nós, profissionais de saúde mental, atuamos, né? Para fazer com que você consiga fazer uma releitura dessa experiência e caminhar para frente, seguir a sua vida e ter aquela sensação de que você sobreviveu ao trauma, sobreviveu à experiência negativa. E isso vai te estruturar, isso vai te fortalecer, porque não vai ser qualquer ventinho que vai te derrubar, não. Então a experiência pode ser difícil, a experiência pode ser realmente dolorosa e eu atendo alguns casos que, Jesus, você fala assim, meu Deus, mas esse raio caiu 10 vezes em cima da mesma pessoa, né? Então o que é que a gente pode aprender com essas experiências? O que é que a gente pode evoluir como pessoa e como espírito? Porque eu acredito que nós temos total capacidade de superar qualquer desafio, qualquer problema, qualquer trauma, a gente é capaz. E poder escolher a vida, né, como ela de fato é, maravilhosa e um grande privilégio. Um privilégio, gente, negado a muitos. Então nós precisamos valorizar a nossa vida e estar muito atento às pessoas que estão próximas de nós para saber, para reconhecer quando eles apresentarem alguma dificuldade, uma alteração de comportamento, de atitude, a gente conseguir pegar no comecinho e já buscar a ajuda que for necessária para resolver isso. Combinados? Então eu escolhi falar sobre o desafio da baleia azul e o seriado hoje, porque é um tema que está, né, movimentando, mobilizando todo mundo e foi
o tema da reportagem, da entrevista que eu dei hoje para TVI, canal 8 da NET Digital, que assim que eu tiver o link da entrevista de hoje, eu vou postar para vocês assistirem na íntegra, que com certeza vai esclarecer algumas coisas e a gente vai poder falar um bocadinho mais a respeito. Combinados? Meus amores, foi um prazer estar aqui com vocês, né? Olha como eu estou belezinha, estou conseguindo, nem olhei. Foi um prazer estar aqui com vocês. Como eu disse no começo, cuidar do ser humano é meu projeto de vida, né? Eu sempre procuro fazer o meu melhor, eu continuo estudando até hoje, eu continuo pesquisando, porque o ser humano é um ser muito complexo, gente, não é fácil lidar com o ser humano, não é fácil entender todas as formas de pensar, a história de vida, as experiências, os comportamentos do ser humano. Exige muito do profissional, a gente não pode parar de estudar nunca, mas o ser humano é a minha motivação diária. Eu acordo todos os dias acreditando no ser humano e nada vai me fazer deixar de acreditar na incrível capacidade que todos nós temos de superar, de evoluir, de se desenvolver como pessoa e mais do que isso, da gente aprender a reconhecer e valorizar o grande privilégio da vida e que todos possam ser como eu, apaixonados pela vida, né? Porque eu vou te dizer, se eu pudesse escolher com saúde, bem, lúcida, eu queria viver muitão, gente, muitão, vai me dar trabalho me levar, não vou querer ir fácil não. Então, amores, que vocês tenham uma noite de bons sonhos, né, de sono tranquilo e que vocês tenham uma semana produtiva e muito abençoada. Na próxima segunda-feira nós não estaremos juntos porque será feriado, né? Vai ser 1º de maio, vai ser feriado e eu vou estar exercitando isso que eu falei para vocês. Chocando os meus filhotinhos, beijando muito, abraçando muito, dizendo eu te amo muitão. E esse tempo, esse espaço tão necessário, tão fundamental da gente estar curtindo as pessoas que a gente ama, ok? Então na segunda-feira que vem a gente não se vê, mas na outra normalzinho 20h30 no mesmo bate-canal, no mesmo bate-horário. Combinados? Uma semana abençoada para todos vocês. Fiquem com Deus. Beijo da Ju.